Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse seminário, apresentaremos 4 famosas poesias do famoso escritor, representante do Barroco no Brasil, Gregório de Matos, além de exibir uma breve biografia do autor, contexto histórico e literário vivenciados pelo mesmo e suas contribuições para a literatura. Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador no dia 23 de dezembro de 1636. Estudou em Senador Canedo no Colégio de Jesuítas, na Bahia. Em Portugal, frequentou a Universidade de Coimbra, na qual se formou em Canonês, em 1661. Foi advogado e considerado um dos maiores poetas no Barroco, em Portugal e no Brasil. Foi conhecido como, abre aspas, boca de inferno, fecha aspas, na comunidade religiosa, pois expressava em seus poemas a sua revolta. Gregório faleceu em 1696, no dia 26 de novembro, aos seus 59 anos, em Recife. Contexto histórico. Gregório de Matos viveu no século XVIII, momento do qual o Brasil ainda era colônia portuguesa, o que pôde influenciar nas ideologias e escrituras de pessoas nascidas no país. Com a recente reforma protestante e contra-reforma, a Europa vive de dualidades apresentando no período do Barroco, o grande uso de ambiguidade em suas manifestações artísticas, acompanhadas também de extremo exagero, seja em projetos arquitetônicos, pinturas ou poesias, como o autor estudado demonstra. Nessa foto temos o Concílio de Trento, o que se destacou contra a reforma e, por consequência, o início do movimento conhecido como Barroco. Já nessa imagem, temos a representação de uma igreja barroca caracterizada pelo excesso de ouro e informações. O barroco também traz consigo carga dramática e emocional, valorização do excesso, dúvidas e incertezas e a dualidade. Contexto literário. O barroco literário era um movimento forte na época de 1636 e 1696, período em que Gregório Matos viveu. Esse contexto literário foi marcado pela contradição e pela dualidade em suas obras, com escritores importantes como Padre Antônio Vieira, o que está demonstrado na foto, Gregório de Matos, Bento Teixeira e etc. A literatura nesse período se baseava em diferentes tipos de poesia, como a sátrica, erótica, lírica, dentre outras. Porém, havia um tema bastante recorrente em muitas obras que era a religião. Muitas diversas vezes era retratada como algo semelhante à luz, sombra, lua, sol e etc. A literatura barroca traz consigo a poesia sátrica, que é caracterizada pelas críticas sociais e governamentais, ou seja, os versos ofensivos. A poesia erótica, poesias que trazem um conteúdo erótico. A poesia lírico-amorosa, formada pelos textos em que o eu lírico idealiza e deseja uma mulher. E a poesia religiosa, a relação entre o pecado e o perdão divino. Para compreender melhor o estilo literário barroco, podemos subdividi-lo em duas vertentes, o cultismo e o contraceptismo. O cultismo caracteriza-se pela forma com que o autor expressa alguma ideia ou sentimento. Nesse estilo, o autor utiliza em seus poemas figuras de linguagem e jogos com palavras, como por exemplo na poesia lírico-amorosa. O conceptismo, o autor analisa e caracteriza suas ideias em alguns conceitos de um pensamento racional e lógico, utilizando silogismo e sofismas para a dedução de sua tese, com o objetivo de convencer o leitor ou ouvinte, como por exemplo na poesia religiosa. Contribuição do autor para o contexto literário. Gregório de Matos foi um dos maiores e mais conhecidos poetas da literatura que ocorreu durante o século XVIII, período da cultura colonial brasileira. Ele também teve grande expressão no movimento barroco no Brasil. Gregório de Matos possuía duas vertentes, satírica e a lírico-amorosa, e sempre priorizou características do barroco. Ele também escrevia sonetos, quadras, sectilhas e poemas em formas diversas, sempre rimando e geralmente seguindo um esquema métrico regular. Isso facilitava a memorização. Nos sonetos utilizava bastante silogismo e o uso de figuras de linguagem, jogos de palavras e oposições. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre o autor, apresentarei uma parte de sua obra e farei uma explanação sobre 4 de seus poemas. Impaciência do poeta. Este poema possui cultismo, que consiste em jogos de palavras. Antiteses consiste na oposição de duas ou mais ideias.
Hipérbole consiste no exagero da expressão para reforçar uma ideia. E personificação consiste em atribuir-se características de seres vivos a seres inanimados. Agora eu vou recitar este poema. Cresce o desejo, falta o sofrimento. Sofrendo morro, morro desejando. Por uma e outra parte estou penando, sem poder dar o alívio ao meu tormento. Se quero declarar meu pensamento, está-me um gesto grave acobardando. E tenho por melhor morrer calando, que afiar-me de um nécio atrevimento. Quem pretende alcançar, espera e cala, porque quem temerário se abalança, muitas vezes o amor o desiguala. Pois se aquele que espera se alcança, quero ter por melhor morrer sem fala, que falando perde toda a esperança. Nesse poema, o autor demonstra sua desilusão em não poder se manifestar e expor seu pensamento. Ele deixa claro em seus versos o sentimento de medo, pois a igreja possuía uma grande influência e poder sobre as pessoas. Dessa forma, os considerados atrevidos contra as ideias da igreja podiam receber medidas drásticas por conta dessa revolta. Esse poema tem uma forte característica barroca. Ocultismo, ou seja, o autor expôs sua indignação demonstrando sua parte sentimental. Esse desabafo é uma característica marcante na maioria de seus poemas. Eu vou recitar a primeira estrofe das sílabas métricas desse poema. Cresce o desejo, falta o sofrimento. Sofrendo, morro, desejando. Por uma e outra parte estou penando, sem poder dar alívio a meu tormento. Como pode-se perceber, as duas primeiras estrofes possuem em seus versos 10 sílabas métricas. Chora poeta por perdidas esperanças de conseguir Ângela como esposa. Este poema possui cultismo, que consiste em jogos de palavras. A gradação consiste na exposição de temas em ordem crescente ou decrescente. O eufemismo consiste no emprego de uma outra palavra, ou seja, uma palavra desagradável. Antítese consiste na exposição de duas ou mais ideias. E a presopopeia consiste em atribuir-se características de seres vivos a seres inanimados. Agora vou novamente recitar o poema. Adeus, vão pensando, adeus, cuidado, que eu te mando de casa despedido, porque sendo de uns bons olhos bem-nascidos, fostes com desapego maltratado, nasceste de um ocaso não pensado, e criou-te um olhar pouco advertido, cresceu-te o esperar de um entendido, e às mãos morrestes um desesperado. Ícaro fostes, que atrevidamente te remontastes à esfera da luz pura, de onde te arrojou teu voo ardente. Fiar no sol, irracional a loucura, porque neste brandão dos céus luzentes falta razão e se sobra formosura. Este poema é composto por versos livres. Contém rimas opostas nos dois quartetos e rimas cruzadas nos dois tercetos. Este poema está associado juntamente ao estilo cultista, pois o mesmo dá prioridade à construção de imagens e jogos de palavras com sinônima e antônima. Este poema também é denominado como soneto, e só ocorre porque o mesmo é composto por dois quartetos e dois tercetos. Analisando o poema mais profundamente, podemos concluir que o eu lírio está se lamentando devido à sua incapacidade de conquistar o amor de terceiros. Por isto, o mesmo afirma e lamenta a distância entre ambos. Das vestes mais utilizadas por Gregório de Matos, nessa obra em específico foi utilizada a poesia lírico-amorosa. Isso se dá pelo fato de que o eu lírico realiza uma declaração a uma mulher em que considera superior ao mesmo. O esquema de rima utilizado neste poema é: no primeiro quarteto, A, D, B, C. No segundo quarteto, A, D, B, C também. E no terceiro terceto, A, B, C. E o quarto terceto, A, B, C.
Como pode ser observado, o esquema de rima entre os quartetos e tercetos são iguais. Sílabas métricas deste poema. Novamente eu vou recitar apenas a primeira estrofe. Adeus, vão, pensamento, adeus, cuidado, que eu te mando de casa despedido, porque sendo de uns olhos bem nascido, foste com desapego maltratado. Como pode se observar, na primeira estrofe, o segundo e o terceiro verso possuem o mesmo número de sílabas métricas, como também na segunda estrofe, o terceiro e o quarto verso possuem também o mesmo número de sílabas métricas, e nos dois tercetos, o primeiro e o terceiro versos possuem os mesmos números de sílabas métricas. Choro por um bem perdido. Este poema possui cultismo, que consiste em jogos de palavras, comparação, que é quando você compara algo ou alguém com outro algo ou alguém, pleonasmo, que consiste na repetição de uma ideia, a metáfora, que consiste no emprego de um termo com o significado de outro, em vista de uma relação de semelhança entre ambos. Hipérbole, que consiste no exagero da expressão para reforçar uma ideia, e a antítese, que consiste na oposição de duas ou mais ideias. Agora eu vou recitar o poema. Porque não merecia o que lograva, deixei como ignorante o que bem tinha, vim sem considerar aonde vinha, deixei sem entender o que deixava. Suspira agora em vão o que gozava, quando não me aproveita a pena minha, que quem errou sem ver o que convinha, ou entendi um pouco, ou pouco amava, padeça agora e morra suspirando, o mal que passo, o que bem possuía, pegue no mal presente o bem passado, que quem podia e não quis viver gozando, confesse que essa pena merecia e morra, quando menos, confessando. No primeiro verso, o autor faz uma comparação de que bem ele tinha e não conseguiu segurar e acabou perdendo. No segundo quarteto, dá um sentido de que a amada do ator não aproveitou o momento com o mesmo e simplesmente não entendia o sentido da situação e acabou errando. Durante o primeiro terceto, o autor deseja o mal da amada, abre aspas, que passa o bem que possuía, fecha aspas. Demonstra que o autor não quer mais a sua amada, como também em, abre aspas, pague mal no presente o bem passado, fecha aspas. O passado foi bom, porém algo que aconteceu no presente tornou mal e fez o autor desistir do presente e do passado bom. No segundo terceto, o autor mostra coisas que a amada vai perder pelos seus atos e tenta convencer que ela estava errada e precisa pagar por seus pecados. O soneto segue o seguinte esquema de rimas: A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. Se encaixa em dois quartetos e dois tercetos com versos decassílabos. O eu lírico do soneto expõe diversas emoções, como o do arrependimento e principalmente o da perda. O barroco foi presente em versos que expressam sentimentos amorosos. As repetições do tipo efônicas podem ser notadas em vim, vinha, deixei, deixava, passo, passado e em confesse, confessado. E ainda reforçam as rimas enfatizando os radicais. Agora eu vou citar apenas a primeira estrofe das sílabas métricas deste poema. Por que não mereci a o que lograva, deixei como ignorante o bem que tinha, vim sem considerar aonde vinha, deixei sem atender o que deixava.
Resposta a um amigo em matéria amorosa. Neste poema tem o cultismo, que consiste em jogos de palavras, o hipérbato, que é a alteração da ordem direta de dois termos em uma oração, a antítese, que consiste na oposição de duas ou mais ideias, a presopopeia, que consiste em atribuir características de seres vivos a seres inanimados, o paradoxo, que é uma oposição extrema a alguma ideia. Vou recitar este poema. Fábio, que pouco entende de finezas. Quem faz só o que pode, a pouco obriga. Quem contra os impossíveis se fadiga, a esse cede o amor em mil ternezas. O amor comete sempre altas empresas. Pouco amor, muita sede, não mitiga. Quem impossíveis vence, estes me instiga. Vencer por ele muitas estranhezas. As durezas acera, o sol abranda, e da terra as branduras endurece. Atrás do que resiste, o raio se anda. Quem vence a resistência se enobrece. Quem pode o que não pode, impera e manda. Quem faz mais do que se pode, esse merece. Este poema é composto por versos decassílabos. Contém rimas intercaladas nos dois quartetos e alternadas nos dois tercetos. Ele está associado juntamente ao estilo cultista, devido ao seu jogo de palavras e figuras de linguagem, características de Gregório de Matos. Analisando o poema, podemos concluir que ele nos passa uma mensagem sobre o verdadeiro amor, e aqueles que possuem lutam para tê-lo, somente quem é merecedor de tanto amor. Das vertentes mais utilizadas por Gregório de Matos nesse poema em específico, ele utilizou a poesia lírico-amorosa com características do cultismo. Em resposta a um amigo em matéria amorosa, pelo título, podemos observar que é uma resposta a alguém que estava de dúvida de algo. Este algo era sobre o amor, primeira característica do poema que se destaca. Fábio parece estar desmotivado, mas o amigo dele explica para ele que ele precisa conquistar a pessoa tão amada. Ele terá de fazer por merecer e não fizer isso, acabará perdendo o seu amor. O esquema de rima utilizado neste poema é, no primeiro quarteto, A, B, B, A, no segundo quarteto, A, B, B, A, no primeiro terceto, C, D, C, no segundo terceto, D, C, D. Novamente vou recitar apenas a primeira estrofe das sílabas métricas deste poema. Fábio, que pouco entendes de finezas, que faz só o que pode, a pouco obriga. Quem contra os impossíveis se afadiga, a esse cede amor em mil ternezas. E como pode ser observado, é um poema decassílabo. Então, este foi o Seminário de Poesia Amorosa de Gregório de Matos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E este é o grupo que está aparecendo na tela. Muito obrigada pela atenção e eu espero ter explicado algo para vocês sobre Gregório de Matos, sobre a poesia lírica amorosa e sobre o barroco.